Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico, porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Boa tarde, Bienal. Boa tarde, Bienal. Sejam bem-vindos à 20ª edição da Bienal Internacional do Livro Rio. A mesa que vamos fazer agora é uma mesa para nós que trabalhamos com livros muito especial, porque ela diz muito sobre o mundo de agora, de como as indicações, as percepções, a escuta da gente vem através de um outro que está do outro lado da tela, na internet. E os nossos 3 convidados são dois mais especiais, responsáveis por alavancar vendas de centenas e centenas de autores que com certeza vocês compram e gostam. Para mediar essa mesa que a gente carinhosamente chama de estantes virtuais, eu queria convidar ao palco Frine. Obrigada, amor. E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Peraí que tem muito microfone aqui, deixa eu só organizar. Porque Bienal pandêmica é assim, né? Tem que tirar a máscara. Nossa, muda até a voz. A gente tira a máscara. Aí a gente tira o celular. E aí pronto. Gente, vocês estão empolgados? Empolgadas, empolgades, empolgados. Adoro. Bom, prazer. Oi, pessoas. Meu nome é Frine Georgakopoulos. Eu sou editora de aquisições na Arqueiro. Eu sou autora também, tá, gente? Então ajuda, amiga, tá? E faço muita live na internet, lá na Arqueiro. E eu sei como é essa vida de indicar livro. Porque a gente tem nessa mesa, de um lado, vídeos longos, vídeos trabalhados, sprints de leitura que levam horas, né? E do outro, a gente tem vídeos de segundos, que são super planejados, mas que trazem todo aquele sentimento que a gente pega, que a gente sente, que a gente desenvolve ao ler um livro. E isso é quase um superpoder, né? Poder fazer isso em 30 segundos. Então, a gente vai conversar hoje com 3 pessoas que têm esses superpoderes também. Até me enrolei para falar deles. Que têm esses superpoderes também. E eu vou apresentar eles aqui para vocês. Alguns avisos. A gente vai conversar nesse painel com essas 3 pessoas maravilhosas. Depois eu vou abrir perguntas para vocês, então vocês vão poder fazer perguntas. Aproveitem essa oportunidade. Vocês aí de casa também vão poder fazer perguntas. Então, por favor, mandem coraçõezinhos também, porque sou dessas. E ao final do painel, a gente vai ter uma participação muito especial de uma autora que eu sei que vocês adoram. E ela vai estar aqui no telão para conversar com a gente, que é a Casey McQuiston. Então, ela ainda vai virar ao final do painel para responder umas perguntinhas nossas, tá? Então, só para vocês saberem. E, por favor, fiquem aqui, porque a gente é carente. A gente gosta de estar aqui perto, tá? Que a gente não está aglomerado. Enfim, deixa eu apresentar aqui quem vai dividir essa mesa comigo. Ele tem 23 anos. É criador de conteúdo, ator, escritor e mestrando em letras pela Unifesp. Em seu canal no TikTok, compartilha com seus mais de 320 mil seguidores sua paixão pela literatura. Na série #Resumo de Livros, se desafia a contar a história de seus livros favoritos em vídeos de 30 segundos. E na série #Receitas Literárias,
reproduz o preparo de pratos citados na literatura. Ou seja, ele lê e cozinha, gente. Adoro. É viciado em tortas de ricota, romances policiais e Taylor Swift. Gente, não dá para ser mais perfeito. Tiago Valente, vem para cá, Tiago. Yay! Ela nasceu em São Paulo e sua história com os livros começou com a sua alfabetização e gibis da Turma da Mônica. Desde então, os livros fazem parte de sua vida de maneira intensa. O livraneio surgiu a partir de seu desejo de ter um espaço onde pudesse conversar sobre livros. Presente nas principais mídias sociais, seu conteúdo é baseado no hábito da leitura descontraída, sem pressão, além do incentivo ao consumo de obras nacionais contemporâneas. Ela é a Nana Sanches, pessoas! Pode sentar onde você quiser. E ela é socióloga, escritora, criadora do Fixomos, o maior canal de escrita criativa no YouTube Brasil. É mestranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada na UERJ, pós-graduanda em Roteiro Cinematográfico na Escola de Cinema Darcy Ribeiro e autora de A Criação do Escritor, Porto de Lenha, 2019, e coautora de Você Por Aqui. Gente, palmas para Blanche Kendé! Ai, que coisa boa, pessoas. Eu estou empolgada, estou nervosa, estou cheia de página. Espera aí. Calma. Antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre conteúdo online, vida de TikToker e tudo mais, eu queria saber de vocês como vocês se tornaram leitores, porque eu acho que isso é ainda primordial, né? Antes de escrever, de falar sobre livro, a gente lê. Então, assim, como vocês se tornaram leitores? Quer começar por você, Ti? Que aí eu volto para a mesa. Oi, gente, tudo bem? Obrigado a todo mundo que está aqui. Uau, é a realização de um sonho enorme estar aqui hoje. Então, muito obrigado a todo mundo que está aqui para assistir a gente. E é muito legal a gente poder espalhar a palavra do BookTok. Enfim, essa comunidade que está crescendo cada vez mais. E, enfim, é incrível poder estar aqui hoje. Obrigado, Frini, por tudo. E é isso, respondendo a pergunta agora, que é para isso que eu estou aqui. Mas eu cresci numa casa que sempre foi cheia de livros, porque meus pais tinham uma livraria quando eu era pequeno. E o estoque da livraria era a minha casa. Então, a sala tinha umas caixas de livro que não acabava mais. Mas, durante o ensino fundamental, teve uma professora que ela desenvolveu um método para a gente prestar mais atenção na aula depois do intervalo, que na época chamava recreio. Então, a gente chegava muito agitado, tal. E ela começou a contar histórias para a gente, logo depois do intervalo, para dar aquela acalmada, dar aquela entretida nos alunos, mas ela não contava o final da história. O final da história ela contava só no outro dia, então no outro dia todo mundo chegava e ficava quietinho para saber o final da história. E eu comecei a ficar encantado com aquelas histórias que ela estava escrevendo, eu comecei a achar incrível tudo que ela estava contando para a gente. E aí eu descobri que essas histórias vinham de livros. Como os meus pais tinham livraria, eu já fui pegando os livros, encontrando lá os livros que ela estava contando para a gente. E depois o que mais me incentivou a continuar lendo foi encontrar os booktubers muito mais tarde, foi ver que tinham mais pessoas que se interessavam também pela leitura como eu. Então, quando eu vi aqueles vários canais de pessoas falando muito empolgados como livros, do jeito que eu ficava, mas era difícil achar alguém que se empolgasse tanto quanto eu. E aí foi que eu me encantei de vez e não parei mais de ler e de falar sobre literatura. Ai, que lindo, gente. Paz com livraria, que sonho. Que sonho, quero. Amei. Fala, Nana, e você? Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que veio assistir a gente, pessoal de casa. Como foi antecipado na minha bio, né, eu já sou leitora desde que eu comecei a efetivamente ler. Eu, durante o processo de aprendizagem, acho que sempre fui muito ansiosa. Então, durante esse processo de aprender a ler, eu ficava muito frustrada porque eu tinha dificuldade, aquela coisa toda de criança, né, que é tudo na hora. Até hoje eu sou assim, mas enfim. E uma vez que eu consegui ler, eu não parei mais. Fui indo para os gibis da Turma da Mônica.
mais gibis da Turma da Mônica e muito mais gibis da Turma da Mônica. E aí fui evoluindo nas leituras conforme a minha faixa etária, tudo certinho. E até chegar na leitura que eu sou hoje. Nunca parei, mas assim, definitivamente a questão da comunidade, como o Thiago mencionou, do BookTube, de conhecer essa galera, impulsionou muito mais a minha vontade de continuar lendo. Então, assim, mudou totalmente a minha vida. Ai, arrasou, Nana. E você, Blanche? Bom, boa noite, gente. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Eu me tornei uma leitora, acho que desde antes de eu aprender a ler, porque eu me lembro que quando eu era criancinha, o meu irmão ficava lendo às vezes para mim, para as minhas irmãs. Ele lia muitos livros do Pedro Bandeira, que é um autor assim que marcou muito a minha infância. Depois que eu comecei a realmente me alfabetizar, começar a ler por conta própria, eu lembro também que eu ficava lendo Os Caras, que é uma série de livros do Pedro Bandeira. Então, é um autor que, quando eu penso assim no meu processo de me tornar uma leitora, é um autor que está ali, a primeira pessoa, assim, o primeiro autor que eu penso. Eu também li as gibis da Turma da Mônica. Eu li, assim, bastante coisa infanto-juvenil, e principalmente literatura nacional, né, que tem muita coisa assim dessas séries, essas coleções que existiam, assim, eram muito conhecidas na época. Então, o meu pai, ele era professor num colégio na minha cidade que tinha uma biblioteca. E aí eu ia para a biblioteca, pegava livros infanto-juvenis, eu gostava de livros policiais e tal. Então, foi assim que eu fui me tornando uma leitora, né? E aí, conforme eu fui pegando outras leituras, né? A gente vai crescendo, vai pegando outras leituras, livros mais... né? Você começa com um livro infanto-juvenil, depois você vai para os livros adultos e vai lendo, assim, de tudo. Então... O BookTube também foi, assim, quando eu descobri o BookTube, eu comecei também a conhecer muitos livros, né? E isso também me ajudou a ler mais, a me estimular a ler mais. Então, foi um processo, assim, desde criança. Arrasou. Isso é uma coisa que vocês têm em comum, né? Os três começaram a ler muito cedo, né? Com estímulos diversos. E, ao mesmo tempo, os três foram muito estimulados e motivados pela internet, né, a continuar a ler e a criar esse conteúdo. E isso é uma coisa, gente, que antes de eu fazer a próxima pergunta, que tem super a ver com isso, eu queria deixar claro aqui, não tem data, tá, para se tornar leitor. Porque eu sei que a gente está numa Bienal e tem muita gente que fala que, assim, nós somos exemplos disso, eu comecei a ler quando eu era muito pequenininho. E aí tem aquela galera que está chegando no rolê literário agora e fala assim, poxa, mas eu não comecei quando eu era pequeno, então eu não vou ser um leitor. Não entrem nessa pilha, tá? Não tem data de validade, nem nada. Você pode começar a se tornar um leitor agora, tá? Então, deixa essa galera aqui inspirar vocês, porque eles são muito maravilhosos. Falando em inspiração em BookTube, quando que vocês resolveram assim, nossa, vou começar a fazer conteúdo para a internet? Resolvi que também, além de ver essas pessoas falando sobre livro, eu também posso colocar, né, quero colocar esse conteúdo lá. Então, eu queria que vocês me contassem um pouco sobre quando vocês começaram a fazer o seu conteúdo e se teve algum específico que vocês olharam e falaram assim, nossa, esse livro despontou. E eu tenho esse trabalho aqui nas minhas costas. Eu ajudei isso a acontecer. Então, eu queria que vocês contassem. Vou começar agora lá pelo outro lado. Blanche, começa contigo, então. Eu comecei o meu canal no YouTube, o Fixomos, quando eu estava assim, no ensino médio. Eu tinha uma vontade de me tornar escritora, né? Depois de me tornar uma leitora, eu comecei a querer me tornar uma escritora. E eu conheci alguns canais que falavam sobre livros assim no ponto de vista do leitor. E eu achava legal, mas eu também tinha vontade de falar do ponto de vista do escritor, porque eu estava começando a aprender a escrever melhor, né? Porque às vezes a gente pensa que para escrever um livro basta você sentar e começar.
E, claro, esse é o início de um processo, mas tem muita coisa que a gente também aprende nisso, né? E aí, quando eu comecei a aprender, eu pensei, não, eu preciso que outras pessoas também conheçam isso é muito legal, a gente começa a olhar os livros de um outro jeito. Então, eu criei o canal muito dentro desse processo de me tornar escritora. E o meu canal, ele é voltado para a escrita, né, principalmente. Eu falo muito de livros lá, até porque para a gente falar sobre escrita, a gente tem que falar sobre leitura. E aí, quando eu, né, comecei a ter essa vontade, eu comecei a trazer essas duas coisas. Eu comecei a falar das minhas leituras, comecei a falar dos processos de escrita, né? E aí veio o canal, e aí foi assim, né? Arrasou. Nona, você. Bom, eu comecei o Livraneios quando eu saí do ensino médio. É aquele momento que você está meio que num limbo. Você está se despedindo de pessoas, você está conhecendo pessoas novas ou não. E eu fiquei naquele momento em que eu estava sem fazer faculdade, ainda não tinha começado a trabalhar. E eu já tinha esse desejo desde 2 anos antes, ali em 2015, que foi quando eu conheci o BookTube, conheci essa comunidade da internet, que eu falei, meu Deus, aqui eu não sou a esquisita que lê. Eu não sou a antissocial que não gosta de sair para ficar lendo. Eu sou só uma pessoa. Então, eu já fiquei apaixonada. Eu falei, eu pertenço a esse lugar, com certeza. Eu também quero fazer isso. Também quero... E aí, na época, eu usava o Snapchat para ficar respondendo tag. Que aí a galera lança lá as perguntas e eu ficava fazendo um monte de Snapchat. As pessoas que me tinham no Snapchat me odiavam. Era 1000 segundos respondendo uma tag. Mas, enfim, já ensaiando para o que viria a seguir. E aí, em 2017, quando eu tive esse momento, eu falei... meu pai tem uma câmera, eu tenho tempo, tenho vontade, vou começar. Comecei e, assim... melhor coisa que eu fiz na vida, encontrei pessoas incríveis nessa comunidade. Estou aqui na Bienal hoje e realmente me aproximou mais dos livros, me fez conhecer livros que, né, quem iria imaginar, talvez. Conheço pessoas incríveis, autores, mediadoras de mesa, enfim. Realmente é uma escolha que mudou a minha vida completamente. Agora, falando com relação ao livro, né, que você perguntou, espero não chorar. Tiveram alguns, porque eu comecei e acho que, não sei se é porque eu sou meio palhacinha e tal, logo desde o começo uma galera já se interessou, deixa eu te mandar meu livro, lê aqui meu livro e tal. Então ali já tinham alguns pequenos nomes que eu via e falava, nossa, tive ali um papel interessante, mas com certeza, assim... Essa pergunta foi dita, eu pensei nele, que foi Querido Ex, do Juan Julián, que inclusive vai ter mesa, galera, daqui a pouco. E Maldito Ex também, mas enfim. Querido Ex, que é um livro jovem adulto, não vou me estender muito, é um livro nacional. E eu li esse livro porque uma pessoa falou uma amiga minha falou que era interessante, eu fui atrás e... me transformou. Eu saí daquela leitura totalmente diferente, vendo o mundo de uma forma diferente, abriu portas de uma forma que eu não estava esperando, ainda mais num livro do tamanho dele, que é bem fininho o livro. E justamente esse entusiasmo, essa emoção toda que veio junto com essa leitura, fez com que as pessoas ficassem baqueadas, né? O que teve nesse livro que essa menina ficou assim, nesse nível? Todo dia ela fala do livro. Tem gente que até hoje acha que eu escrevi o livro. Porque eu falo sempre, tipo, meu livro e tal. As pessoas realmente começaram a relacionar o livro à minha pessoa e vice-versa. Aquelas caixinhas de pergunta do Instagram, né? Quando você pensa em mim, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? E aí respondiam, Querido Ex, Maldito Ex, enfim. Tiveram outros também que entram aí, a maioria nacional, graças a Deus, mas Querido Ex realmente foi extremamente marcante e eu amei poder fazer parte da história desse livro, amo poder falar que eu faço parte da história. E, principalmente, amo saber que essa história também faz parte da minha história e do Livraneios, porque, com certeza, também foi um
uma virada de chave para mim também, como criadora de conteúdo, olhar e falar, caraca, as pessoas realmente estão indo atrás por minha causa. As pessoas estão todos os dias postando que compraram e me marcando, sabe? Meio que a gente vê a pessoa marcar a editora e o autor, mas de repente todo mundo estava me marcando, falando da Nana que indicou. Eu falei, meu Deus, tô no céu. E porque foi uma leitura muito importante para mim, toca em temas muito importantes. Então, para mim, foi realmente a sensação de dever cumprido. Ainda quero cumprir mais, mas ali eu já falei, tô no caminho certo. Ai, arrasou, arrasou. E você, Tia? Perfeitas. Qual que era a primeira pergunta? Era como é que eu comecei? A primeira pergunta é como você começou nesse mundo de criar? Você resolveu começar a criar o conteúdo? Ok, obrigado. Eu já tinha amigos que trabalhavam com TikTok quando ele era muito pequeno e eu nunca entendi exatamente o que eles faziam, até que um dia eu vi eles postando coisas de Natal, tipo uns efeitos, filtros de Natal que às vezes aparecem, e eu amo Natal, Natal é tudo na minha vida, e aí eu entrei para usar os efeitos, os filtros, e depois jogar no Instagram, nessas outras redes, igual a gente faz com o Snapchat hoje, que até a Nana falou. Eu achei que ninguém estava lá de fato. E quando eu entrei no TikTok, eu vi que tinha uma comunidade lá, que tinha uma galera lá, super interagindo, super engajada. Mas era 2018, era um negócio do tamanho de um ovo, era muito pequeno. E eu vi que aquele tipo de vídeo tinha muito a ver comigo, de ser muito rápido, de ser muito prático, de ter umas ideias que não fazem sentido algum, mas que estão lá por algum motivo, e estão fazendo o pessoal rir, estão entretendo quem está assistindo. E aí eu fiquei muito encantado, e eu lembro que era um fim de ano, eu decidi que eu ia produzir um vídeo por dia, todos os dias, e eu me diverti demais fazendo isso naquele ano, e eu vi que era algo que eu queria continuar fazendo. Enfim, sou ator, então eu também sempre me interessei por produção audiovisual, então era a oportunidade perfeita que eu tinha para experimentar coisas com a câmera, com o celular, num lugar muito pequeno que acho que eu não tinha minha família, não tinha meus amigos, estava passando vergonha? Tava, mas ninguém estava vendo, então estava show. E aí eu fui vendo que eu estava gostando muito daquilo, mas que eu podia colocar mais da minha paixão naquilo, podia colocar mais a minha essência, a minha cara naquilo. E aí foi uma grande crise de identidade para, enfim, virar o meu conteúdo e começar a falar 100% sobre livros numa rede em que isso ainda não existia. O que a gente tinha era vídeo de comédia, vídeo de dança, vídeo de receita. E acho até legal falar também. Enfim, nessa crise eu fui falar com o pessoal do TikTok e eles me deram todo o apoio, porque era algo novo, era um conteúdo diferente, mais informativo. E aí, na virada de 2019 para 2020, eu fiz um vídeo em que eu resumi Dom Casmurro em 30 segundos para experimentar, para ver se dava certo. Deu certo, foi muito legal, o retorno foi super positivo. E desde então, 90% do que eu posto é literário e 10% é Taylor Swift, mas... E a outra pergunta é sobre o livro, né? Um livro que despontou. Eu demorei muito para entender que as pessoas estavam lendo de fato aquilo que eu estava indicando, porque eu estava indicando. Sempre que eu via alguma pessoa falando, tipo, eu li esse livro que está no seu vídeo, eu achava que ela tinha lido por qualquer outro motivo, e não exatamente pela minha indicação, até que quando eu fiz o vídeo de Vermelho, Branco, Sangue Azul, que acho que vocês nem conhecem, nem é muito falado, assim, não é muito popular, quando eu fiz o vídeo, acho que o pessoal que está aqui conhece bem o TikTok, às vezes o vídeo entra num vórtice, assim, de subir muito de visualização do nada. É um surto, mas é incrível. E aí, nessa semana que o vídeo entrou nessa loucura de, meu Deus, tantas mil visualizações, eu comecei a receber mensagens de pessoas que estavam indo em livrarias e levando meu vídeo e que o livro estava mega esgotado porque estava todo mundo indo porque viu um menino indicar no TikTok, sabe? Vermelho, Branco, Sangue Azul. E isso foi em 2020, então tá há muito tempo nessa febre desse livro. Eu fico feliz de ter dado a minha contribuição aí, mas foi esse momento que eu pensei, cara, os meus vídeos estão fazendo diferença, estão realmente estimulando, estão levando o pessoal a ler esses livros que eu estou indicando. Isso faz com que eu lide com muito mais responsabilidade com o que eu faço, mas é muito gratificante, é um retorno incrível de qualquer forma. Arrasou. E isso tem muito a ver com a minha próxima pergunta também, é exatamente isso, assim, vocês acham que aí vocês começaram a criar conteúdo, a colocar conteúdo na internet e começar a ter esse retorno das pessoas do tipo, meu Deus, as pessoas estão assistindo, eles estão realmente levando o que eu falo a sério e estão indo na livraria, né, buscar esses livros.
Isso mudou, assim, um pouco a pressão das redes sociais e tudo, mudou um pouco como vocês passam a fazer conteúdo ou como vocês lidam com algum tipo de conteúdo específico? Quer começar, Ti? Pode ser. Sim, mudou completamente. Teve esse caso do Vermelho Branco. 100 mil pessoas, eu não sei quanto é isso, mas quando eu bati 100 mil seguidores, eu passei uma semana inteira sem postar vídeo, porque era isso, eu pensava, qualquer besteira que eu fizer, 100 mil pessoas vão assistir, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo é um pouco bizarro e assustador. Então, a principal diferença, acho que tiveram duas principais diferenças. A primeira foi essa. O pessoal está lendo o que eu estou indicando, eles estão confiando em mim para fazer essas leituras. Então, é importante eu escolher muito bem o que eu vou indicar, como eu vou indicar. Eu procuro fazer um conteúdo sempre amigável, sempre, enfim, friendly ali para todo mundo. E a segunda... eu tinha pensado na segunda, eu esqueci agora, peraí. E a qualidade. Eu sempre, como eu falei, eu sempre me interessei muito por produção audiovisual e tal, e conforme fui crescendo e vi que o pessoal estava assistindo, estava interagindo com os meus vídeos, eu fui ficando cada vez mais preocupado com isso, de fazer um trabalho pensado, um trabalho legal, com uma produção bacana. Então foi algo que eu fui estudando muito ao longo do tempo também. Acho que essas foram as duas maiores transformações para mim, por começar a ter esse retorno mais frequente e mais expressivo de quem estava me acompanhando. Arrasou, arrasou. Você, Nana? Olha, esqueci a primeira pergunta também. Quando você começou a ter esse retorno do público, você acha que a pressão das redes te fizeram mudar a forma de como você aborda certos conteúdos? Tá. Alguma coisa assim? Beleza. Eu acho que não, mas calma que eu vou desenvolver, porque tem uma parte que sim, obviamente, mas eu acho que de uma maneira diferente. Porque o que acontece? Quando eu comecei, a minha pretensão não era ficar famosa. Famosa falando. Eu não criei o Livraneios e falei, daqui 4 anos eu vou estar na Bienal fazendo uma mesa. Nem nada do gênero. Sempre foi, eu gosto de estar fazendo isso, eu quero me sentir em casa fazendo isso, eu quero encontrar pessoas iguais a mim e conseguir, objetivo alcançado. Mas exatamente o que o Thiago falou, a gente olha às vezes e fala, pô, eu tenho X pessoas, Y pessoas me acompanhando, indo atrás de comprar o que eu estou falando. Então, existem sim responsabilidades. Eu acho que travar em algum momento, ou enfim, ficar se sentindo pressionado e até mesmo tentar mudar de alguma forma, nunca foi o meu estilo. Mas eu já meio que tentei dar apenas o que os meus seguidores potencialmente queriam. Isso é um problema, especialmente pensando que nem eu falei, eu não criei para ser criadora de conteúdo. Eu criei para ter o meu espacinho ali na internet. Então, eu sempre tentei fazer com que o meu conteúdo fosse o que eu gosto de produzir e o que as pessoas querem ver. Esse match ali para ficar bom para os dois lados e até mesmo porque as pessoas percebem quando a gente está fazendo uma coisa só por fazer. Então, eu sempre tentei ao máximo evitar isso. E quando eu vi que eu estava caminhando para esse lado, eu falei, não bate com o que eu sou, se a pessoa, e eu quero que seja, o meu conteúdo seja aquilo que se a pessoa me encontrar na rua, eu vou ser exatamente igual. Eu vou falar com ela da mesma forma que eu falo no Instagram. Genuíno, né? Exatamente. Então, eu sempre tive essa preocupação muito forte, até porque eu não sei fingir, minha cara denuncia, então não adianta nem tentar. Então, teve essa questão, assim, bem forte, e também de pensar que, justamente, as pessoas estão lendo o que você está indicando. Então, se preocupar em dar uma opinião 100% sincera, como eu falei, a minha cara, né, conta tudo, então não adianta tentar fingir, mas também sinalizar, por exemplo, a gente fala muito, começou a falar muito, principalmente, sobre gatilhos das leituras, situações que podem ser temas sensíveis e ter essa consciência de poder sinalizar da maneira correta, né? Não simplesmente jogar uma indicação e falar, vai lá e lê, esse livro todo mundo deveria ler. Não, nem sempre. Existem pessoas específicas, com realidades específicas, que aquele livro não vai caber. E aí a gente tem que trabalhar isso também
para poder entregar uma indicação segura para aquela pessoa. Porque a gente quer ler, às vezes a gente lê para se sentir desconfortável também. É um sentimento e é natural, mas existem leituras que têm essa proposta e existem leituras que podem ser prazerosas, deveriam ser prazerosas, e por causa de alguma coisa que tem ali dentro, a pessoa pode ter uma experiência terrível. Então, isso é uma coisa que eu tenho que me preocupar ao máximo. Então, por conta justamente disso, de olhar e falar, eu sou responsável no momento que eu solto a minha indicação para o público, saiu das minhas mãos, eu não controlo. Então, eu tenho que controlar até onde eu tenho ali esse poder. Então, eu tenho que fazer tudo redondinho para que eles tenham ali toda a bagagem, todo o respaldo necessário para tomar essa decisão de ler ou não, sem correr nenhum risco. Eu me preocupo muito com isso. Excelente. E você, Vlad? Então, eu acho que quando eu comecei a criar conteúdo, eu não tinha ainda uma noção muito realista do impacto que meu conteúdo poderia ter nas pessoas. E acho que conforme meu canal foi crescendo e eu fui aumentando, né, o meu público, as pessoas começam a mandar mensagem para você. E aí você realmente entende como que você afeta, né? Porque o meu público, o público do conteúdo que eu faço, é principalmente de escritores iniciantes. E a gente fala iniciante porque a pessoa está começando ali, sempre é um caminho, né? E esse caminho, a pessoa ela vai trilhar até chegar num ponto assim, de ter a carreira e tal. Então, muita gente me manda mensagem falando coisas do tipo: ah, eu consegui escrever um livro pela primeira vez por causa dos seus vídeos. Ou então, eu conheci seu canal há tanto tempo, comecei a seguir suas dicas e agora eu estou publicando um livro. Então, assim a gente consegue perceber realmente como que esse conteúdo impacta as pessoas. Às vezes a pessoa tem o sonho de fazer algo e o meu vídeo está lá ajudando a pessoa a realizar aquele sonho. Então, conforme eu fui percebendo o quão grande poderia ser esse impacto, eu comecei a levar mais a sério o que eu estava fazendo. Antes, quando eu estava começando, por exemplo, eu não tinha tanta noção do quanto de pesquisa um vídeo exige, de quanto de referências eu precisaria realmente dar. Então, às vezes eu falava algumas coisas e parecia que eu estava tirando aquilo do nada, ou às vezes eu falava coisas que eu mesma não tinha tanta certeza. E aí, às vezes as pessoas sei lá, que leram alguma coisa e falavam assim: não, olha só, nesse livro aqui, esse conceito que você está falando não é bem assim. E eu ficava: não, realmente, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais antes de querer passar aquele conhecimento. Então, conforme eu fui entendendo isso, eu me preocupei mais em realmente estudar mais. Eu me preocupei, até porque quando eu comecei eu estava no ensino médio, né? Eu era ainda mais nova, eu não tinha não era tão voltada ainda para essa área da literatura, né? E hoje em dia, por exemplo, eu estou fazendo um mestrado em literatura. E um dos motivos é isso, é essa responsabilidade que eu sinto de passar um conhecimento concreto, né? Um conhecimento sempre mostrando referências, indicando livros, mostrando realmente da onde que a gente tira esses conhecimentos, de onde que a gente tira essas coisas que a gente fala. Então, com certeza, o crescimento do canal, a quantidade de pessoas que passaram a consumir meu conteúdo ao longo desse tempo, que já tem quase 7 anos que eu faço esse canal, mudou, sim, o jeito como eu faço meus vídeos, como eu faço meu conteúdo de modo geral. Eu acho que eu fui conseguindo entender melhor a responsabilidade, né, de criar esse tipo de conteúdo. Arrasou. Agora, gente, tem BookTok, Bookstagram, Booktube, Book tudo, né? Tem book para tudo, para todo mundo, ótimo. Mas como é que vocês organizam as leituras de vocês de acordo com cada rede, de acordo com cada público? E aproveita e explica aqui para a tia e para vários outros tios da plateia, da galera que é pré-Orkut, que eu sei que vocês estão aí, não sou só eu. Qual é a diferença também? Não só como vocês organizam as leituras, mas
como é lidar com cada rede, cada formato, cada público. Começa, Ti. Uau, essa é puxada. Mas, bom, a gente tem, essas book redes são essa comunidade de criadores de conteúdo que usam essas redes para falar sobre literatura. Então tem o BookTok no TikTok, o BookTube no YouTube, BookTwitter no Twitter, que acho que os nomes são bem fáceis. Tem mais algum? Esqueci? Bookstagram. BookTwitch, não esquece a gente. BookTwitch, é verdade. BookTwitch agora. E eu acho que é muito legal fazer essa pergunta, porque muita gente nem percebe isso, que cada rede é muito específica. Eu vejo que às vezes eu tenho pessoas que me acompanham em mais de uma rede. Eu uso mais o TikTok e o Instagram, o Twitter eu ainda estou aprendendo. Mas eu tenho pessoas que me acompanham em várias redes e que mesmo assim esperam um tipo de conteúdo diferente pela própria interface ali da plataforma, pelo que a plataforma disponibiliza para a gente e pela faixa etária do público que acompanha a gente em cada plataforma. Eu vejo que, por exemplo, no TikTok é um pessoal um pouco mais novo do que no Instagram, então no Instagram eu já me sinto um pouco mais à vontade para falar sobre livros um pouco mais adultos, de terror, de suspense que eu gosto. No TikTok eu gosto de ficar um pouco mais nos romances, que é mais seguro para o pessoal que está me acompanhando. Mas eu acho que é isso. No Instagram, por exemplo, eu me programo, a gente tem os stories, a gente tem a legenda dos posts, então são mais lugares para contar sobre as minhas impressões, enquanto no TikTok eu boto o foco total nos vídeos, contar essas histórias, ensinar essas receitas. No Instagram dá para colocar um pouco mais da minha vida também. O Twitter eu ainda não entendi exatamente qual que é o lugar do Twitter na minha vida. Eu entro lá, é um pouco estranho, então estou me descobrindo, mas acho que é isso, entender o que cada público está esperando em cada rede. E eu procuro me planejar bem para não deixar nenhuma desfalcada e não perder nenhuma ali. Arrasou, eu adorei a delicadeza do Thiago. Falar assim, não, porque o pessoal do TikTok é mais jovem do que o pessoal do Instagram. Viu, Frine? Né? Olhando, tá ótimo, é Sutil. isso mesmo. Não Sutil. foi assim, pelo amor de Deus. Não, mas tá ótimo, é isso mesmo. Gente, eu sou da época do Yahoo Groups. Olha aquela que se cancelamento ao entrega. vivo. A galera rindo do tipo, tadinha, ela é velha. Acontece, gente, é isso, que maravilha. Quando eu cheguei era tudo mato. E é ótimo que vocês estão colocando e semeando isso, porque que bom, né? Que bom que a gente está andando para frente e a gente não está retrocedendo, né? Ou andando para trás e, né, voltando para Fazendo comunidade no Orkut. Fazendo comunidade eu amo livros. Exatamente. Ai, para. Não tá me dando gatilho. Vai. Ai, saudade. Fala, Nana, e você? Como é que você organiza leitura, públicos, redes? Na base do surto, entendeu? Funciona. Eu, inclusive, decidi colocar agora nas bios das minhas redes que meu conteúdo é baseado em surtos, lágrimas e livros nacionais. Eu acho que resume bem. Tá ali uma coisa interessante. Inclusive, o Thiago mencionou o Twitter. É uma grande bagunça e tal, um negócio meio estranho. Amigo, é isso mesmo, entendeu? É a definição da rede. Só sai lá jogando surto, exatamente. Tô indo bem agora no Twitter, que eu falei, agora eu quero criar conteúdo literário no Twitter. Tô no Twitter há 11 anos. Comecei lá por causa de quê? One Direction. Boy band para acabar com a vida da pobre. E aí eu falei, gente, eu quero falar de livro aqui também, não quero só ficar reclamando o dia inteiro. E aí eu comecei a falar, mas assim, um negócio mais sazonal e tal. Eu gosto muito de fazer lá no Twitter essa coisa mais de reação, na íntegra, assim como no stories do Instagram. E no feed do Instagram, por exemplo, eu curto fazer as indicações e tal. E o TikTok é também um formato mais de indicação e tal, que nem o Thiago falou. A faixa etária do nosso público e do público da própria plataforma, em cada uma delas, obviamente vai interferir bastante. O tipo de conteúdo que eu crio no TikTok, e isso inclusive a gente observa quando a gente compartilha de um para o outro, pego do TikTok e jogo no Reels, tem efeitos diferentes. Às vezes o mesmo conteúdo no TikTok vai ter 1 milhão de visualizações. E no Instagram, no Reels, vai ter 5 mil. E no YouTube nem vai funcionar, a galera não vai entender. Então, é exatamente o que o Thiago falou, né? Por exemplo, se eu tem vídeo do TikTok que eu mostro pra minha mãe, que ela olha e fala, eu não entendi. E aí mas ela fica o dia inteiro no Reels, por exemplo, do Instagram, né? Então, é realmente pegar o que conversa tanto com a faixa etária, como com o formato.
Eu sou publicitária bem chata. E tem muito isso, né? De você observar qual o formato que casa melhor. Não adianta eu querer fazer um textão, uma dissertação, para eu falar no TikTok. Mas adianta eu querer dar uma aula com um roteirão de 5 páginas no YouTube. E no Twitter, eu simplesmente chego lá e saio xingando, mesmo que as pessoas vão entender o recado. Então, é basicamente isso. É você estar ali e falar, qual que é o dialeto dessa galera aqui? E aí segue. Arrasou. Gente, aula. Pode dar aula, entendeu? Em como resolver a vida Inscrevam-se no meu curso. Exatamente. Obrigada por vir ao meu TED Talk. Vamos lá. E você, Blanche? É muito isso, de cada plataforma você tem uma linguagem diferente, né? Às vezes para falar coisas parecidas até, por exemplo, para falar do mesmo livro. Então, uma coisa que eu faço, por exemplo, eu estou lendo um livro, eu vou falar desse livro no YouTube, mas aí no Instagram tem o Stories, eu posso falar, por exemplo, estou lendo, aí a página que eu estou lendo, eu tiro uma foto e falo, olha só, gente, que livro legal, olha só que esse trecho aqui é bem legal. E no YouTube eu vou falar desse mesmo livro, mas de um modo mais geral, às vezes. Então, eu acho que o Instagram, por exemplo, o Twitter, eles têm um negócio mais imediato, né? E às vezes é por ser imediato que você consegue se comunicar com as pessoas que estão lá. Então, cada rede tem ali a sua linguagem. A gente pode falar dos mesmos livros de formas diferentes, de acordo com essas linguagens. Então, acho que isso faz muita diferença na hora de a gente organizar o que a gente vai falar, quais livros a gente vai mostrar. Às vezes tem livro que eu mostro no Instagram e não mostro no YouTube, porque... Enfim, exemplo, eu não gosto de falar mal de livros no YouTube, mas no Instagram, às vezes eu faço... Às vezes eu falo assim, eu li esse livro aqui e não gostei muito, aí justifico, claro. Mas aí o livro que eu não gostei, eu deixo para falar no YouTube mais dos livros que eu gostei. Então é um exemplo, assim, de como a gente, né, pensa, né, às vezes, em o que falar, em como falar, de acordo com a rede que a gente está ali usando. Arrasou. Eu adoro que é aquele meme, né, do tipo, vai lá, arruma treta, né? A gente fugir, a gente foge, mas também aceita, aquele né? cartaz, cria uma treta literária e saia. Exatamente. Ai, nossa, me dá até nervoso. Gente, pergunta para esse trio maravilhoso. Vocês têm perguntas para eles? Alguém tem alguma pergunta? Aqui na frente, já temos aqui, ó. Bem aqui na frente. Temos, eu vou para você depois, tá? Aqui, ó. Primeiro esse senhor aqui, ó. Isso. O meu nome é Luiz Cláudio Oliveira, eu sou educador e pesquisador em ensino na UERJ. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Tendo em vista que nós estamos vivendo... Vira só para lá para o pessoal de casa ver o senhor também. Claro, Obrigada. Claro. Tendo em vista que nós estamos vivendo um momento, historicamente falando, singular na história republicana do país, e tendo em vista que hoje uma das questões que estão, enfim, no cenário dos debates nacionais, que é a produção de inverdades ou de fake news, principalmente nas redes, para vocês que são jovens e que assumem, como deixaram claro aqui, responsabilidades nesse sentido, como é que vocês se comportam diante desse contexto? Que tipo de ação vocês acham que é possível empreender nos seus respectivos canais que possam ajudar de alguma forma a elucidar esse momento difícil que nós estamos vivendo? Então, basicamente, trazendo para o lado literário, como lidar com fake news, que na verdade, gente, mentira, né? Vamos botar o nome, fake news é igual mentira, mas tornar os leitores que seguem vocês cidadãos brasileiros, né? Como é que a gente consegue falar isso de uma forma melhor, assim? Quer começar? Pode ser. Como é que você lida com isso? Eu esqueci o seu nome, desculpa. Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, obrigado pela pergunta. Acho que
a gente tem que ser primeiro o exemplo antes de qualquer coisa. A gente que está ali colocando a nossa cara e criando conteúdo tem que ser o exemplo de fazer um conteúdo, como eu falei, responsável, um conteúdo que tem aí uma pesquisa por trás e que, enfim, só fale verdades e faça um conteúdo seguro. Mas eu não sei, eu tenho muita esperança nessa geração que está vindo aí e que é o pessoal que me acompanha, porque eu vejo que quem me acompanha no TikTok, que é mais novo que eu, já tem um olhar crítico muito aguçado por vários desses debates já terem ganhado visibilidade maior nos últimos anos. Então eu vejo que o que está vindo é um público leitor e um público, no geral, consumidor de redes sociais, um pouco mais atento, um pouco mais responsável. Você que é educador pode falar do seu lado também, se você enxerga isso. Mas eu enxergo demais em quem me acompanha, de estarem atentos a, enfim, eu não sei como fazer essa frase, mas está atento aos questionamentos sociais, mas está atento se aquela informação que está ali é verdadeira. No TikTok é um lugar em que a gente tem muita mobilização para diversos assuntos que envolvem política, que envolvem cidadania. Então eu tenho muito essa fé de que está vindo uma geração um pouco mais atenta a essas questões como fake news e a responsabilidade de transmitir informações através das redes. Mas eu acho que é isso, é a gente dar o exemplo primeiro e sempre fazer um conteúdo embasado, fundamentado e responsável antes de qualquer coisa. Arrasou, Thiago. Palmas, pessoas. Mulherada, vocês querem acrescentar alguma coisa? Quer, Lange? Fala. Sim, eu concordo bastante com o que o Thiago falou. Eu acho que essa geração mais nova já está, às vezes também até por estar bem habituada a esse cenário da internet, já tem mais noção de como pesquisar, como buscar as coisas, mas é uma coisa que a gente também tem que estimular. A gente tem que sempre pensar em estimular essa busca por conhecimento, essa busca pela verdade. E acho que como a gente está ali falando sobre leitura, estimulando as pessoas a lerem, eu acho que nos livros eles trazem muito conhecimento, né? Então, a gente indicando leituras que trazem um pensamento nesse sentido, de questionar, de tentar entender as coisas, de tentar pensar por si próprio. Acho que é algo importante, assim, a gente indicar, a gente estimular. Arrasou, arrasou. Palmas, pessoas. Temos aqui uma super jovem de máscara amarela. Levanta, por favor. Agora olha lá para a câmera. Acharam ela? Acharam. Fala seu nome. Oi, meu nome é Mariana e eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira, qual é um livro que vocês indicam para a pessoa de 11 anos, que é muito difícil de encontrar? E segundo, que porque no BookTok a gente fala muito sobre livro e só tem alguns que a gente só fala. Eu queria um livro que vocês indicassem fora do BookTok para todas as idades. Então, peraí, Mariana. A primeira pergunta é, você quer uma indicação de livro para uma pessoa de 11 anos, porque é muito difícil de achar. Sim. Agora, a segunda pergunta, qual foi? A segunda pergunta... Bota no microfone para ouvir. A segunda pergunta é um livro que você pode indicar para qualquer idade. Porque no BookTok a gente tem uma restrição de idade. É muito difícil de achar. Porque eu tenho 11 anos e para mim é muito difícil de achar livro. Olha só, primeiro eu queria pedir palmas para Mariana, que ela tem 11 anos. E ela consegue colocar perguntas que muita gente... Você deu um banho em muita gente mais velha que você, tá, Mariana? Então, parabéns para você e parabéns para quem cria você, que são adultos maravilhosos, tá? Então, palmas também para a família da Mariana. E para quem vestiu a Mariana, porque, gente, o que é isso? Mariana tá um look maravilhoso. Mariana estilista. Totalmente. Você é a musa dessa mesa, Mariana. Desculpa, é você. Acabou. Pronto. Agora, vem cá. Então, vamos começar pela... Vlandi, começa daí para cá. Uma indicação de um livro para Mariana, de 11 anos, porque é difícil de achar livros. Ouviu, editoras? É difícil achar livros para pessoas de 11 anos. Oportunidade de mercado aí, hein, gente? É isso, atenção. A primeira autora que eu pensei foi a Lavínia Rocha. Ela tem um livro que ela lançou há pouco tempo, que é sobre um grupo de pré-adolescentes, né, pessoas mais ou menos nessa idade. Se não me engano, eles estão no 7º, 8º ano na escola. E eles investigam mistérios, assim, na biblioteca da escola. Então, eu acho que pode ser uma leitura bem legal, assim. E acho que
Bom, eu admito que eu tenho que acompanhar mais esse cenário de literatura infanto-juvenil, mas eu acho que, justamente, essa palavra, literatura infanto-juvenil, acho que é um bom caminho, assim, porque são livros pensados para essa idade. Às vezes a gente vê muito mais indicação de livros mais adolescentes ou mais jovens, assim, para pessoas um pouco mais velhas do que 11 anos, mas acho que eu, pelo menos, consigo conhecer muitos livros, mesmo em nichos que eu não leio, acompanhando os autores na internet. Então, assim, eu não sabia que o TikTok tinha restrição de idade, mas acho que no Instagram, no Twitter, você consegue acompanhar alguns autores que escrevem uma literatura infanto-juvenil. Acho que dá para pegar, indicações bem boas, assim, de livros. Arrasou. Nana, tem alguma indicação? Eu vou te indicar os livros da Luli Trigo, Luísa Trigo, né? Ela escreveu Na Porta ao Lado, Meus 15 Anos, eu amo. São livros muito gostosos, que são adequados para essa faixa etária e ainda vão te acompanhar por alguns anos. Thalita Rebouças, maravilhosa. E tem uma série que é muito pouco falada, que é da Suzanne Collins, a mesma autora de Jogos Vorazes, só que essa série foi publicada antes de Jogos Vorazes e ela tem essa pegada mais infanto-juvenil, que eu não vou lembrar o nome da série certinho. Eu acho que é As Crônicas de Gregor, algo do gênero, que vai acompanhar esse personagem, que é o Gregor, e que o pai dele desapareceu, só que ele não acredita que o pai dele morreu, ou qualquer coisa do gênero, então ele acaba indo parar no subsolo ali, tipo, no esgoto da cidade dele, e conhece ali várias criaturas, os ratos falam, as baratas falam e tal, e é uma série de uns 5 livros, são muito legais porque tem essa fantasia, a gente vai acompanhando também o desenrolar do personagem de desenvolvimento. Tem uma pegada bem Percy Jackson, não sei se você já leu, também é uma indicação se não tiver. Ambas têm essa pegada bem legal de o personagem ir crescendo no decorrer, tanto fisicamente como psicologicamente, então é muito interessante ver. E eu acho que você pode gostar muito. Sigo apaixonada por você, maravilhosa. E você, Ti? Eita. Para 11 anos, tem um livro que eu li recentemente, que foi incrível a leitura, por mais que eu tenha passado um pouquinho dos 11 anos, mas foi muito proveitosa, que chama O Relógio de Estrelas, eu fiz até vídeo, e é uma história fantástica de 2 irmãs que tem uma pegada meio Alice no País das Maravilhas, elas se perdem, entram no mundo fantástico, conhecem o príncipe, que é uma criança também da idade delas, e coisas incríveis vão acontecendo. É uma história, é aquele tipo de história que quando você lê com 11 anos, você vai ter uma leitura e depois, mais pra frente, você vai tendo outras leituras. É uma história que dá pra compreender, mas ela vai ficando cada vez mais complexa ao longo dos anos, conforme você for lendo. É demais. E eu não posso deixar de indicar o primeiro livro que eu li na minha vida, que me marcou demais, que foi O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho. É um livro que eu amo muito, é muito pouco falado na internet, e é muito divertido, primeiro porque se passa no Brasil, então a gente pode ter a realidade das crianças e dos adolescentes daqui do Brasil, que é muito particular, por mais que, enfim, seja um livro um pouquinho antigo já, mas é legal ler uma história que foi escrita em cidades que a gente conhece, cidades que a gente já foi. Sempre que eu leio esse livro é uma experiência incrível. E Mariana, eu quero te adotar, pelo amor de Deus. Você é tudo, você é incrível. Já tem uma casa para cada final de semana. Ó, vamos lá, estamos aqui todos responsáveis por você, tá, Mariana? Tá tranquilo. Gente, eu queria primeiro agradecer a todos vocês. Primeiro, Mariana, a sua lista de leituras está gigante, você está na Bienal. Já incumbiu seus pais, falaram, olha só, então a minha lista está longa e eles deram as dicas, então agora eu vou ter que ler, a lista personalizada, entendeu? Personalizada, tá? Então, fica... E não é só para os 11 anos não, tá, gente? Esses livros eu acho que vale para todo mundo que está aqui. Sem dúvida. Então, por favor, não vamos só se fechar, né, em gêneros literários ou em faixa etárias, mas sim abraçar. O do Gregor que eu falei, eu li com 15, 16 anos e eu quero reler porque é maravilhoso. Inclusive, um fun fact, ninguém perguntou, mas eu vou falar, que os meus vídeos do YouTube, eu abro falando, oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana, e
o Oi Vocês eu roubei desse livro, porque a irmãzinha do Gregor, ela começa pequenininha, né, também vai crescendo, e ela vai falando sempre, oi você, para as pessoas, tipo, não fala o nome, ela fala, isso, né? oi você. Então, eu fui lá e roubei, porque eu sou dessas. Por que isso? Gente, a gente tem uma pessoa que quer falar com vocês agora. E depois, se der tempo, eu peço e abro perguntas para vocês de novo, tá? Mas é só porque ela está online e eu preciso conversar com ela. Eu acho que vocês também querem conversar com a Casey McQuiston, que está aqui online esperando a gente. Cadê, Casey? Yay! Palmas para Casey, pessoas! Perfeita! Olha só, eu achei que tá fraco, eu acho que ela merece mais. Palmas, pessoas! Agora ela ouviu, tá vendo? Ah, olha isso. Olha só, eu vou fazer uma pergunta para Casey, mas como o livro da Casey arrasou no TikTok, eu vou passar as outras perguntas para vocês fazerem, tá? Porque eu acho que é isso. Então, primeiro, eu queria falar, Casey, para você. Primeiro, eu estou muito fangirling aqui, tentando me segurar e fingir que eu sou plena, porque, meu Deus, esse livro é maravilhoso. Qual foi a sua inspiração para essa história linda, com protagonismo queer e cheia de tropes, dos nossos chamados clichês apaixonantes? Dá um oi aí para o pessoal e já emenda nessa sua inspiração para ter escrito Vermelho, Branco e Sangue Azul. Thank you so much. Muito obrigada. Oi, todo mundo. Que legal que é isso. Muito legal estar aqui falando com vocês de tão longe. Mas assim, tem tantas coisas que entraram para a ideia de quando eu estava escrevendo Vermelho, Branco e Sangue Azul. E fama, política, história, realeza. E assim, eu só queria fazer histórias, escrever histórias que eu poderia trazer para pegar essa história e trazer para os tempos modernos. Foi em 2016 que eu estava escrevendo, então o príncipe Harry e a Meghan Markle estavam cortejando e tinha muita coisa acontecendo na política americana e parecia ser o palco perfeito para contar essa história. Para uma comédia romântica. E como uma amante de comédias românticas, eu sempre adorava esses tropes e sempre tentei escrever de acordo com isso. Então, não é sempre que esses tropes clássicos e amados tem esses tipos de personagem com um final feliz. Então, eu peguei tudo isso, fiz uma mistura e eu queria que fosse alguma coisa divertida e, assim, empolgante, bem colorida, bem engraçada, porque isso é todos os tipos de toda comédia romântica que eu gosto tem isso, tem essa, é daí que vem essa inspiração. Em 1990 tinha um tipo de genro que era tipo assim, meu encontro com a filha do presidente. E óbvio, o Diário da Princesa nos Estados Unidos. Então, eu cresci ouvindo todas as histórias, eu queria torná-las adultas, né? Esperta e engraçada. Então, todas essas coisas juntas, eu peguei tudo isso e queria fazer uma história com um final feliz. Como uma boa fã de comédias românticas, eu peguei gente, eu quero abraçar a Casey, né? Muito, nesse momento. Próxima pergunta, Thiago, faz você. Meu Deus, eu tô surtando. Casey, we love you, come to Brazil. Ele falou o que todo mundo queria falar, basicamente. Mal posso esperar para estar aqui. Eu ia tentar falar com as minhas palavras, mas eu vou ler mesmo, porque eu fiquei muito nervoso, meu Deus. Não tem problema, lê aí.
Além de conquistar muitos leitores aqui no Brasil e mundo afora, Vermelho, Branco e Sangue Azul estourou de novo no TikTok, no BookTok. O que você acha que fez acontecer esse match do livro com essa rede e com esse público? Assim, BookTok é incrível. Eu vejo isso, assim, essas plataformas decolar nesses últimos anos, desde que meu livro foi lançado. Decolou de uma maneira, e você vê livros que são publicados independentemente, não só por empresas grandes, e que estão nas principais, e que não estão nas principais livrarias nos Estados Unidos. Porque esses livros estouraram através dos aplicativos de mídia social. Então, depois de 2 anos que meu livro saiu, por causa dessa ressurgência do TikTok, eu não tenho certeza por quê, mas os usuários do BookTok, da minha experiência, eles têm uma tendência mais queer, né? E eles são famintos por comédias românticas que eles conseguem se ver, né? Então, eu acho que ouvir um pouco da mesma coisa, você vê as mesmas coisas com Seven Husbands of Evelyn Hugo. Então, eu acho que é incrível essas histórias queer para serem divulgadas e é tudo muito... Eu acho que é tão legal, uma maneira muito efetiva de levar esses livros para a plateia, muito visual, bastante interação do autor com os leitores. O poder que um aplicativo pode ter é incrível. E, assim, poder assistir esses livros queer, autores queer, a gente consegue encontrar esse apoio orgânico, né? Esses vídeos viram virais, né? É muito legal. Esses livros que não seriam publicados nunca. Então, parabéns para os BookTokers. Palmas para vocês, pessoas! Vai, Nana, faz a sua pergunta. Muito bom, gente. Oi, Casey, muito obrigada por estar aqui com a gente, da sua própria forma, enfim. Aproveitando que a gente está falando sobre o BookTok, sobre todo esse trabalho literário na internet, a próxima pergunta é de que forma esse movimento das redes sociais influencia a sua escrita de novos livros? Na verdade, se influencia de alguma forma e como seria? Assim, eu acho que eu escrevo como eu estou me sentindo. Eu não necessariamente procuro as tendências, mas eu acho que a mídia social é uma coisa tão grande, parte da nossa vida, que, assim, eu estou constantemente pensando em como as pessoas interagem com mídia social, como elas se comunicam, e é assim que eu consigo dar mais detalhes para os personagens. Como no meu novo livro, que vai ser lançado ano que vem, todos os personagens são crianças e adolescentes. Um deles faz tipo a coreografia da Nicki Minaj. E o outro tem uma conta onde eles fazem brincos de coisas diferentes. Então, eu acho que mais do que necessariamente essa interação, eu penso muito em como a mídia social interage com a história que eu estou escrevendo. Então, como Henry, ele interage com a mídia social e a relacionamento deles, e como isso afeta o fim da história. Então, eu, com certeza, penso que é uma
é uma tendência que a gente está do que os leitores querem e assistir os leitores reagindo sobre as nossas histórias. E acho que mais do que qualquer coisa eles podem mostrar para as editoras de como as pessoas pesquisam as coisas online. Então, eu acho que o principal dessas tendências, elas afetam os autores porque a gente consegue mexer com isso e tentar explicar essas comédias românticas queer e todas as pessoas online estão desesperadas por isso. Lange, sua pergunta. Oi, Casey. É bem legal para a gente ter você aqui. Eu queria perguntar qual o maior desafio para você, enquanto autora, lidar com as redes sociais? Assim, honestamente, uma das coisas mais difíceis para uma pessoa criativa é essa autocomparação, né? A gente compartilha de altos e baixos. E, assim, é um ótimo lugar para a gente se conectar com outros artistas, autores, mas é muito fácil, assim, cair nesse buraco e ficar espiralizando e ver quantos likes aquela pessoa conseguiu ou quanto de engajamento ela conseguiu. E, assim, e ficar comparando isso, as outras contas com as minhas, né? Então, essa pessoa tem mais seguidores do que eu. Será que eu deveria me preocupar com isso? Então, eu compartilho tal coisa do meu livro e eu não consegui tantos likes como da última vez. Então, são esses números que acabam mexendo com a sua cabeça, às vezes. Então, eu já tive que colocar muitos limites para mim e não ficar olhando esses números, né? E também as reviews, né? Eu tenho uma sensação que as reviews são para quem está lendo, e não para os autores. Porque às vezes é tentador você ir lá olhar e se às vezes alguém te marca numa review. E você tem que se parar de ficar procurando esse tipo de review. Porque não é para você, é para os outros leitores. Para que os outros leitores consigam decidir se eles querem ler aquilo ou não. E é tão difícil não deixar isso entrar na cabeça. Então, eu acho que a parte mais difícil para mim tem sido manter hábitos saudáveis com a mídia social e não deixar isso entrar na minha cabeça, os números e para eu saber como esse livro vai vender ou o valor do meu trabalho e não deixar isso se tornar parte do meu processo criativo e colocar pressão no meu trabalho. Então, é difícil, às vezes, não cair com esse tipo de comparação e comparar o seu post com o post de outras pessoas. Eu sempre digo para esses autores mais jovens, é muito importante que você tenha sua própria comunidade, um grupo, onde você tenha pessoas que você possa conversar e não precisa ficar procurando a timeline porque às vezes essa timeline é um lugar que vai te dar mais ansiedade, porque você está olhando o que todo mundo está fazendo. Então é muito importante ter hábitos saudáveis para a mídia social, como para qualquer outra pessoa. A mídia social, ela faz a gente se comparar com as outras pessoas, mas quando se trata de ser criativo e seu trabalho, você acaba se perdendo e perdendo produtividade, ficando ansiosa e pirando. Então, assim, eu sempre digo que a resposta é menos tempo online e mais vida real. Bom, deixa eu te dar um contexto, Casey, que aconteceu aqui no Brasil. A gente teve que lidar uma vez, eu estou sendo muito fofa, com uma tentativa de censura a histórias queer aqui na Bienal, aliás. Mas a gente resistiu e a gente ganhou.
Só que hoje em dia, nos Estados Unidos, está acontecendo uma questão similar na tentativa de banir livros em escolas que falam sobre inclusão, falam sobre racismo, falam sobre outras vivências e sobre muita representatividade. E eu queria saber o que você acha dessa questão e como a gente, né, nós como leitores e nós como pessoas que usam a mídia social, né, as redes sociais, como é que a gente pode ajudar a defender o direito de todos de se verem nas páginas? Isso. Bom, em primeiro lugar, eu sinto muito que vocês tiveram que lidar com isso. E eu aplaudo vocês pelo trabalho tão duro e pela vontade de continuar com a história, com que os leitores conseguissem ler esses autores. Então, é um trabalho muito importante. Eu acho que é um absurdo qualquer tipo de censura que interfira, né, que um trabalho mostre alguma coisa. Então, é tão importante para a arte em geral, né, para a criatividade ou para arte coletiva, né, que tenha permissão de ter vários pontos de vista e, especialmente, pontos de vista que sejam desafiadores, né? E como vozes que estão lutando pelos direitos das pessoas queer, né? O que estão analisando muito a fundo o racismo. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos, agora é a questão dos nossos políticos. Eles pegam qualquer tipo de crítica com a história americana de racismo ou cor, né? E eles tiram esse direito que as pessoas sejam protegidas, entre aspas, dessas informações. E acho que acaba atrapalhando a todos nós. Todos nós sofremos mesmo que a gente tenha acesso a esses livros, nem todo mundo vai ter acesso a fontes online ou pessoas mandar para fora do país esses livros. Então, assim, é péssimo. Eu sou muito contra esse tipo de censura e acho que não vai surpreender ninguém e eu tenho certeza que vocês sentem da mesma maneira que eu acho que as pessoas sentem que elas são contra o que ameaçam elas, entre aspas. Então, esses trabalhos que desafiam a mídia, as pessoas no poder se sentem ameaçadas por isso. E se você não consegue controlar grupos de pessoas, eles vão começar a exigir mais direitos, né? Então, assim, tem maneiras que a gente consegue, principalmente com a mídia social, a gente consegue lutar contra essas opressões. Eu faço de qualquer coisa para mostrar para os meus sobrinhos, por exemplo, livros que falem sobre queer, que falem sobre raça, livros que são censurados na escola pública, por exemplo. Então, eu vou dar para eles de Natal. Então, assim, eu faço de tudo para que as pessoas jovens na minha vida tenham acesso a esse tipo de livro, mesmo que eles não vão ver isso na escola. Eu quero ouvir eles, eu quero ajudar eles, dar esses livros e ficar aberta para perguntas. Então, assim, como escritura, eu acho que essa comunidade dos livros, ela é muito boa para compartilhar recursos online. Eu já vi muita gente que fala, eu não tenho esse livro no meu país, mas eu achei online, então toma aqui, né? Ou então eles me mandam arquivos, né? Ou desse tipo. Então, eu acho que se a gente se apoiar e a gente encontrar essas comunidades online e compartilhar dessas ideias e incluir as pessoas que não têm acesso a isso, a gente também acaba pressionando os nossos governos para que tenha mudança. Então, às vezes, pressionar os estados que tenham leis muito opressivas. Mas, além disso, a gente acaba tendo um tempo para poder criar consciência sobre essas questões
e tentar muito que esses políticos possam, que esses políticos que estão se recusando a fazer essas informações chegarem. Eu acho que a mídia social acaba ajudando a divulgar essas ideias. Mas é muito difícil. Então, assim, eu sou muito grata a vocês por vocês me permitirem estar aqui hoje sobre os meus livros e falar sobre os meus livros com vocês. Porque, assim, meus leitores brasileiros são leitores muito, muito amigáveis, muito amáveis. Então, assim, mais do que o mundo inteiro. Então, vocês merecem ter acesso a todas as histórias queer que vocês quiserem. Palmas, pessoas, maravilhosa! Meu Deus. Casey, para terminar contigo nesse momento, porque eu não gosto do termo terminar contigo, eu fico até nervosa em falar isso, mas para finalizar a sua participação, eu queria que você mandasse uma mensagem para os seus leitores brasileiros aqui, super fãs de Vermelho, Branco e Sangue Azul, que, aliás, vai virar filme, não é mesmo? Então, se você tiver alguma novidade sobre isso, a gente também está aqui querendo saber. Então, conta para a gente o que você puder contar e deixa a sua mensagem para a gente. Eu adoro como que você jogou ali essa pergunta do filme. Bom, em primeiro lugar, para responder a pergunta do filme, eu sei tudo o que vocês sabem, né? Que a gente já tem um pessoal a bordo, o Matthew Lopez. Ele é uma pessoa incrível. E ele é escritor, ele já ganhou vários prêmios. E eu já vi uma peça dele na Broadway e foi incrível, ele é muito talentoso. Então, assim, ele é gay, que a gente achou que isso seria uma parte importante do processo criativo. Então, assim, a gente está feliz com essa decisão. E que ele é queer e latino, então ele é... Eu já vi um rascunho, mais ou menos, do projeto e fiquei muito empolgada, mas eu só sei disso. Eu até queria poder falar mais coisas, mas eu não tenho nenhum. Então, é tudo que eu tenho. Mas minha mensagem para os meus leitores brasileiros, assim, eu nem sei por onde começar. Vocês são incríveis, cara. E, assim, a quantidade de amor e carinho que eu recebo, que vocês me mandam para o meu trabalho nesses últimos anos, é mais do que o que eu poderia ter sonhado. Então, assim, eu nunca... E, assim, eu nunca imaginei, eu tenho milhares de leitores no Brasil e, assim, eu fico impressionada a qualquer hora que eu penso nisso. Então, assim, sou mais do que grata. Então, assim, a gente estava falando exatamente sobre isso, que vocês já passaram por tanta questão nesses últimos anos de censura, que eu amo muito vocês e sou muito orgulhosa de poder ter vocês como meus leitores. E se der, eu vou estar aí no Brasil ano que vem, mas não sei quanto já foi anunciado, mas eu não quero dar muito detalhe. Então, assim, sou muito grata a todos vocês. Muito obrigada por lerem, por compartilharem. Muito obrigada por me receberem com tanto amor. E mal posso esperar para conhecer vocês em pessoa. Gente, surtando aqui agora, desde já, vem 2022. Metade da plateia desmaiou agora. Pronto, Gente, muito obrigada. Um beijo, Casey. Muito obrigada pela sua participação. Eu estou aqui surtando nesse momento. Muito, muito obrigada por você ter participado dessa mesa. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, para finalizar essa mesa, uma coisa que eu tenho batido em todas as mesas que eu tenho falado é que aqui onde a gente está hoje, eu não sei se todo mundo lembra,
mas é importante a gente lembrar, há alguns meses, foi um hospital de campanha no pico da Covid. E a gente perdeu muitas vidas aqui, mas a gente também salvou muitas vidas aqui. E hoje a gente está aqui, na Bienal do Rio, salvando mais vidas por meio da leitura. Então, o tema da Bienal é: que história você quer contar? E essa mesa eu acho que é muito importante, porque não só a gente está falando com a Casey, com uma temática de inclusão, de representatividade, mas a gente está falando com pessoas jovens que fazem conteúdo, que fazem a diferença em 30 segundos, ou em horas, em sprints de leitura. E eles começaram lendo, assim como todos vocês que estão aqui hoje. Então, eu acho que é essencial que vocês saibam disso. E eu queria deixar agora uma pergunta exatamente. Eu quero finalizar para a Casey, começar com ela essa pergunta, e aí eu quero que vocês respondam essa. O tema é: que história você quer contar? Então, Casey, com o seu trabalho, que história você quer contar? Eu acho que, mais do que qualquer coisa, a história que eu quero contar é que as pessoas queer sejam os principais personagens e eles tenham voz e tenham um final de felizes para sempre, né? E possam ter essas histórias de conto de fada que eles sempre sonharam. Está completamente certa, é isso. Tiago, que história você quer contar? Eu não tenho estrutura para responder agora. Acho que a história que eu quero contar, não só minha, mas de todo mundo que faz isso que a gente faz, de falar sobre literatura na internet, seja no TikTok, seja em qualquer outra rede, é essa, de formar uma população brasileira muito mais leitora e, consequentemente, muito mais empática, muito mais atenta ao que está acontecendo no mundo, muito mais atenta às diferenças entre todos os tipos de pessoas. Acho que esse é o legado que eu quero deixar para o mundo, que através do meu trabalho, dos meus vídeos, que tem 30 segundos, são coisas muito curtas, mas fazer uma diferença dessas num tempo tão curto, acho que é um legado incrível. Eu vou ficar muito feliz de poder fazer parte disso. Arrasou, Tiago. Nana, qual a história você quer contar? Perdemos a convidada aqui. Não coloque uma canceriana para responder uma pergunta dessa, gente. É muito baixo. Mas eu queria dizer que eu chorei também quando eu vi você fazendo essa pergunta em outras mesas e achei que não seria atingida. Mas aqui estou. Definitivamente a história que eu quero contar e a história que eu quero que vocês também possam contar é de como a leitura mudou a minha vida, de como eu parti de uma pessoa, digamos, sem amigos, enfim, de alguma forma solitária e que me senti estranha, como eu falei antes, porque eu preferia ficar lendo ao invés de descer e brincar com o pessoal do meu condomínio. E hoje eu me sinto inteira, completa e zero estranha e percebo que eu estou fazendo o que eu amo e que é isso que importa. Então eu queria passar para vocês e dizer: vão atrás das leituras que fazem o coração de vocês bater, que faz vocês sentirem mesmo todos os sentimentos que vocês desejam. Vão atrás de conhecer lugares novos através dos livros, novas realidades, se enxergar e se identificar com os personagens, porque no final das contas é isso que importa, é o que a leitura está fazendo por você. E eu tenho certeza que você vai encontrar, se ainda não encontrou, ou se encontrou, vai encontrar mais livros que vão conseguir transformar e te trazer esses sentimentos positivos. Então, essa é a história que eu quero para compartilhar, e eu quero que todos vocês tenham ela consigo também. Arrasou! Palmas, pessoas! Blanche, você? Não chorei. Que história você quer contar? Acho que, enquanto escritora, eu quero continuar contando histórias cada vez melhores, né? E eu quero trazer também a representatividade para as minhas histórias. Então, eu quero contar histórias que unam a representatividade a boas narrativas que envolvam as pessoas, que as pessoas possam se conectar
com essas histórias que eu estou contando. E enquanto criadora de conteúdo, eu quero trazer a mensagem de que as pessoas que querem também contar uma história podem fazer isso, mesmo se acharem que não conseguem. É algo que a gente, tendo dedicação, tendo a vontade, tendo o empenho para descobrir, para entender quais são os melhores jeitos, a gente consegue encontrar esses melhores jeitos e contar a história que a gente quer contar. Arrasou. Palmas, pessoas. Gente, muito obrigada. Todos vocês por fazerem parte dessa mesa. Obrigada, Casey, por ter feito parte dessa mesa. Obrigada a todos vocês que estão aqui hoje, todos vocês que assistiram de casa. Livro é espelho e livro é janela. Usem ambos. Vocês têm essa escolha, vocês têm esse privilégio. Então, usem ambos. Estão na Bienal, gente? Então, comprem livros. E não esqueçam que embaixo da cadeira de vocês pode ter um vale-livro. Tem 2 que estão por aí, se eu não me engano. Então, se vocês acharem 2 vale-livros... A Mari achou. Mari achou um... Mariana diva todinha, gente. A Palmas dona pra Mariana. da mesa. E tem mais um. Quem achar, por favor, fica aqui, dá a volta quando vocês saírem. Fique e dá a volta é ótimo. Dá a volta que aqui atrás a Silvana vai entregar os livros para vocês. A Vlange e o Tiago vão estar ótimo. Estarão no espaço de autógrafos. Então, se vocês não conseguiram fazer a sua pergunta para eles, vão lá conversar com eles, sim, tá, gente? E se vocês quiserem fazer pergunta para mim e para Nana, a gente vai estar aqui fora também, batendo papo com vocês, porque a gente quer bater papo, tá? Muito obrigada. Palmas, pessoas! Yay!